É a história de um cara que se perdeu no Oceano Pacífico. Ele tava com um aviãozinho, um desses aviãozinhos, pra fazer pulverização de lavoura. Pequenininho, monomotor. Alguém na Austrália comprou esses aviões da Califórnia. E ele tinha que levar, né? Atravessou o Oceano Pacífico inteiro. Aquele aviãozinho? Aquele aviãozinho. Cê é louco. Pra entregar lá. Então o que eles fazem? O tanque do produto químico, eles encheram de gasolina, aí faz a modificação no avião e passa a alimentar o motor. Então ele fazia etapa de 8 horas de voo. E aí, na penúltima etapa, tava decolando ele em um ala, né? Eles sempre voavam em 2. E aí na decolagem o amigo sofreu um acidente. E aí ele volta, e aí não aconteceu nada com o amigo, né? Mas, e aí o amigo fala, não, vai embora você, porque senão a gente vai perder o dinheiro, a gente tem que entregar esses aviões lá. E aí ele resolveu ir sozinho. E no mar é muito difícil, cara. Ele tava com um instrumento adaptado que teria que apontar para uma ilha qualquer. Então, mas o instrumento tava apontando para o lugar errado, para lugar nenhum. Ele chegou lá e não tinha nada. Existem rádios em avião que é uma distância assim de 200 milhas. E aí existe um rádio de ondas curtas, que esse você fala muito longe. Então ele fez um anúncio no rádio de ondas curtas, falando, ó, eu não sei onde eu tô perdido no meio do oceano. E um piloto ouviu ele transmitindo isso no rádio, piloto de DC-10, e aí ele resolveu ajudar. Quando ele falou pros passageiros, ó, tem um cara perdido e eu quero ajudar a encontrar. E aí os passageiros falaram, beleza, vamos nessa. Aí foi cada um pra janela, ficou olhando pela janela, ver se achava o cara. Como é que você acha um aviãozinho desse tamanho, no palheiro. agulha no palheiro no meio do oceano? Primeiro ele teve que convencer esse pilotinho a falar assim, ó, não voa mais pra lugar nenhum. O cara já tava mais de 8 horas voando. E aí ele pediu pro cara assim, ó, pega o seu avião e aponta em direção ao sol. E ele pegou o avião dele e apontou em direção ao sol também. Ele falou, põe a mão e conta quantos dedos tem da linha do horizonte até a altura do sol. A mão assim, contou 4 dedos. E ele contou menos dedos do que o cara. E aí ele falou, bom, então eu já sei que o cara tá sudoeste da gente. E aí ele falou, bom, esse cara tá pra cá, mas eu não sei ainda se tá mais pra esquerda ou mais pra direita. E ele virou o avião naquele sentido. E aí foi chamando pelo rádio. Só dá pra ouvir quando tá mais perto, que seria essas 200 milhas aí. Aí tem uma hora que esse rádio funciona. Aí ele marcou um ponto no mapa, assim, bom. E aí ele voou mais 200 milhas pra cá, até a hora que ele perdeu a comunicação. Perdi. Aí ele marcou mais um ponto. Aí ele virou o avião pra cá. E aí marcou um terceiro ponto. Aí tirou a mediatriz desses 3 pontos e falou, esse avião tá mais ou menos por aqui. E ele virou o avião dele pra lá e deu 4 horas e pouco de busca. O piloto já tava desistindo. Falou, vou pousar na água mesmo. Encontrou, se encontrar, não encontrou. Ele consegue manter o carinha voando e pede pra uns navios ir pra aquele lugar. Tem uma hora que o aviãozinho avista umas luzes e fala, puta, achei uma ilha. Mas não era uma ilha, era um navio. Aí o navio sabe a posição que ele tá. E aí ele deu a posição, aí o DC-10 veio e aí guiou esse aviãozinho até o aeroporto lá. Quando o cara pousou, acho que era mais de 16 horas de voo já. Ele pousou, acabou o combustível, o motor apagou.